que antes a gente conhecia como Rainer, né, que está aí há muitos anos e que não nos decepciona. Ela tem sido muito agradável para a gente. E dentro da nossa empresa, eu estava tentando fazer as contas com o Magrão outro dia, mas a gente já deve ter acima de 25 mil lentes implantadas no nosso serviço. Então, a gente vai tentar partilhar com vocês essa nossa experiência dessas lentes e das últimas lentes, que são as lentes, lógico, essas 25 mil não são lentes bifocais, né? Mas são lentes daquela plataforma antiga também. Bom, como eu falei, são 5 diferenciais que a gente vai tentar falar. O primeiro diferencial, no meu entender, dessas lentes é que o injetor é extremamente simples e confiável. Eu já trabalhei com quase todos os injetores que estão no mercado e esse injetor é muito simples. Você trabalha com metilcelulose, você trabalha com todos os viscoelásticos e quando acaba o viscoelástico, assim, claro que o Magrão não vai gostar, mas dá para até trabalhar com PSS. Então, ele é muito confiável e você depois de 2 ou 3 vezes você vê que ele é muito simples, ele é muito suave de empurrar a lente. Você percebe nitidamente se tem alguma coisa errada com a lente logo de cara, porque aquela suavidade, você perde aquela suavidade, você daí para a injeção e vai olhar o que está acontecendo. Diferente de alguns outros injetores que você só vai perceber que tem alguma coisa estragada depois que você vê a lente rasgada lá dentro. Então, esse injetor, ele está no mercado há muito tempo e é muito fácil de ser usado. Esse, no meu entender, é um dos grandes diferenciais dessa lente. O segundo diferencial que eu trago e eu gostaria de partilhar com vocês é a plataforma propriamente dita. A plataforma ela tem características todas especiais que a gente vai mostrar na próxima slide, mas a gente percebe que ela tem forças de abertura adequadas, ela tem características que previnem opacidade de cápsula posterior, então ela se comporta muito como uma lente em plataforma, mas ela não tem os problemas da lente em plataforma. E ela tem um tamanho de alça de 12,5, que faz uma característica diferencial e que faz com que tenha um posicionamento adequado no centro da pupila. E é a estabilidade no centro da cápsula, melhor dizendo. E a estabilidade para a lente tórica é fantástica. Quando você aprende a lidar com ela, inclusive ela faz um torquezinho também no sentido anti-horário, não só no sentido horário, quando você precisa na tórica, que você passou um pouquinho do eixo, você consegue voltar para trás. Bom, como eu falei, as características são conhecidas, essa borda reta, uma parte óptica de 6 milímetros e de alça a alça 12,5 milímetros, que é um diferencial no meu entender. A centralização, características do anel central são outra, que é outro diferencial. O anel central da Haiwan, ela é um pouquinho maior do que as outras, do que os seus competidores, e ele traz uma visão, uma refração intermediária. Então, ele traz um conforto maior. Ele traz um conforto maior para os nossos pacientes, no nosso entender. Essa é uma característica que, vocês olharem, algumas lentes fizeram com que o anel central ficasse muito, e daí perderam a visão de perto. E melhoraram realmente a questão das queixas do paciente, mas perderam a visão de perto. E aqui a gente fica no intermediário muito agradável. Aquilo que eu falei antes, que ela é uma lente asférica também, de aberração neutra. Nós temos, ela é livre de glíceres, que eu não acho isso um grande diferencial, mas sem dúvida é um diferencial que eu não citei na minha apresentação como meu diferencial que faz com que eu escolha essa lente. Mas é um diferencial. E a borda quadrada, sem dúvida, é um grande diferencial para evitar a opacidade da cápsula posterior, que a gente não gosta de pôr uma lente dessas e 2 meses depois chamar o paciente, porque a visão ficou embaçada e a gente precisa fazer IAG nesses pacientes. A centralização, como vocês podem notar nesse paciente, esse vídeo mostra uma pupila levemente irregular no final da cirurgia. Isso acontece, não é infrequente, você ter uma pupila um pouquinho mais dilatada embaixo, como é esse caso do que em cima, e às vezes você perde um pouco. Essa lente ela fica bem tranquila, como vocês podem ver no Varian, bem no centro,
eu pelo menos no velho, coloco o centro da pupila no pré-operatório, não o centro óptico, mas dá para você fazer o switch de um para o outro durante a ver como é que ela está. E o tamanho do anel permite que vocês podem notar que a centralização fique bastante adequada nessa lente. O quarto diferencial é a entrega de visão de perto. Basicamente, quando eu indico uma lente como essas, os meus pacientes precisam de visão de perto de verdade, ou seja, eles querem J1. E isso, as características ópticas dessa lente, que nós vamos tentar falar um pouco sobre as características nos próximos 2 ou 3 slides, ela entrega essa visão de perto. Ela não tem os problemas para longe e ela entrega a visão de perto. A grande verdade é essa. Se você tem um paciente que você precisa mesmo da visão de perto, no meu entender, o tipo de lente que você precisa é uma trifocal. E essa lente ela entrega. Então, uma das formas que eles fizeram é que realmente tem uma adição para perto de 3,5 de dioptria. Isso é bastante adequado. E na intermediária 1,75, mas isso não é um grande diferencial, porque outras lentes também têm isso. Então, nós temos a defocus, né, onde tipicamente a visão intermediária ajuda. Essa visão intermediária ela não parece ser tão importante no dia a dia, mas a gente percebe que as queixas dos pacientes diminuíram muito no momento que você coloca uma intermediária melhor. Então, a gente se preocupa muito com perto e longe. A gente pergunta muito para o paciente perto e longe. Mas a intermediária ela está lá para diminuir as queixas do nosso paciente muito frequentemente, e isso é o que acontece, que a gente nota. A gente vai medir a visão e quer saber mais da leitura, num tipo de lente como essa que é trifocal, mas a intermediária ela é muito importante. Então, ela tem como diferencial 16 anéis difrativos, isso é uma diferença. Ela tem nós vamos ver no outro slide, uma distribuição de luz bastante adequada, longe, médio, intermediário e para perto. Então, nós temos poucos efeitos colaterais, que esse é o nosso quinto diferencial. Essa zona difrativa, o anel central e a parte periférica bastante adequada, quando o paciente tem uma pupila muito grande ou quando ele vai dirigir à noite, ele traz uma visão de longe muito adequada. E são 16 anéis difrativos, o que é um diferencial. Portanto, você não traz tão intensos e nós temos, sim, uma visão de perto bastante adequada. Isso a gente está chegando naquela lente ideal. Se fosse 100%, é claro que seria a lente ideal. E a gente sabe que não é 100%. Mas comparado com a concorrência, eu acho que dizer isso como um diferencial dessa lente. Por alguma razão não está indo para frente. Aqui que eu estava falando antes, a distribuição da luz. Longe, intermediário e perto. 52% longe, 22% intermediário e 26% para perto. Essa diferença de não perder luz, ela é importante. E você nota que aqui, numa pupila pequena, até uma pupila de 4 milímetros, praticamente você tem essa distribuição permanente. Claro que quando passa dessa pupila, você vai pegar a parte periférica, que é a parte de longe, então você vai ganhar muito na visão de longe e vai perder de perto. Mas que eu saiba, ninguém vai ler no escuro. Então, é preciso luz para ler. E isso é uma coisa que precisa ser enfatizada de qualquer jeito. Mas, insisto, essas características de que a longe, intermediário e perto não perde tanta luz, o paciente não reclama tanto daquela alteração típica de que está faltando luz, está faltando luz. É um paciente que tem menos. O sexto diferencial, eu falei 5, são 6. São 6 diferenciais. Então, o sexto diferencial que a gente encontrou insisto, essas diferenciais são diferenciais que vocês podem até anotar, são slides da DAT ou da High One, mas são diferenciais que eu digitei, na minha experiência eu acho isso. Quando a gente compara com o concorrente, tem uns negócios diferentes nessa lente. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu não sou um engenheiro e não entendo tanto assim de design de lentes, mas algumas coisas a gente estuda e o que eles fizeram nessa lente é um troço diferente. É difícil de compreender, mas eles combinaram, na verdade, o design na parte difrativa de 2 tipos de lente. E eles conseguiram, com essa combinação, uma coisa um pouco diferente do normal, onde eles trabalham com uma ordem de difração negativa.
é a única lente que tem uma ordem de difração negativa e entrega a visão de perto. Eu confesso a vocês, não me perguntem, porque eu não sei exatamente como que isso funciona, mas eu sei a teoria em relação a isso e eu sei que é diferente dos. Então, ele tem 16 anéis, a Ray One trifocal tem 16 anéis, tem uma ordem de difração de -1 e tem menos perda de energia. Isso eu noto quando eu comparo com as outras concorrentes no mercado, que é bem melhor. A minha internet está muito ruim e, Magrão, se dá uma interrompida aí se cair outra vez a internet, tá? Bom, aqui é um quadro assim meio resumão. Perfeito. Que bom, obrigado. Obrigado pelo feedback. A taxa do YAG laser é muito boa, ela, lógico, esse é um quadro da Adapt, então esse não fui eu que escrevi, o vermelhinho fui eu que coloquei, mas realmente a taxa de YAG laser é pequena, com aquela borda quadrada, ela é muito estável lá dentro, a gente nota que ela gruda na cápsula, fica bem legal. Nós temos uma aberração neutra, eu não citei isso durante a apresentação, mas ela é agradável. As lentes se dividem em relação a isso, é uma parte muito teórica, mas me parece que é também um diferencial, não deixa de ser isso diferente de das outras concorrentes no mercado. E eu ia falar do injetor, que o injetor é uma grande diferença, mas para a parte óptica, que é o que agora não é do injetor, aí ela passa a ser interessante. Por quê? Porque quando você põe um injetor que vai fazer stretch, que vai distorcer a boquinha do teu negócio, lá da tua incisão, ela, ela vai causar astigmatismo, mesmo que você tenha uma cirurgia perfeita. Então, o fato dessa incisão poder ser menor e ter uma adaptação do cartucho de entrada com o injetor, esse match entre incisão e cartucho dá com um astigmatismo mais controlado e você consegue entregar mais rápido a visão de perto. Isso a gente tem visto, eu estou fazendo um estudo com OCT de córnea 6 horas após a cirurgia. Eu estou fazendo isso com laser de femtosegundo. E a gente nota que esse stretch e até mesmo a injeção, aquela hidratação das incisões que a gente faz diferença grande na recuperação da visão nas primeiras horas e primeiros dias. E esse tipo de paciente é cada vez mais exigente, eles não estão querendo esperar várias semanas para recuperar a visão. Eles esperam 2, 3 dias, mas eu faço uma revisão no mesmo dia de tarde, eu faço uma revisão 4 ou 5 dias depois, e daí só um mês depois. Se o paciente não está bom naquela visão de quarto, quinto dia, geralmente é a revisão entre um olho e outro, eu já começo a pisar um pouquinho diferente em relação àquele paciente. E aqui, então, é um slide da lentinha colocada, é onde a gente quer chegar sempre no final da cirurgia, com esse tipo de perfeição, com ela bem centradinha. Resumir, antes do slide final, que é o injetor, então, como eu falei, são 6 diferenciais que aí a Milton Moreira não é nem Médicos de Olhos S.A., a empresa que a gente está montando junto com vários médicos que têm mais experiência que eu nessas lentes. Tem vários médicos que têm muito mais experiência que eu. Mas esse sou eu, Hamilton Moreira, médico, que quero falar. São 6 diferenciais. Injetor, eu acho um injetor fantástico. A plataforma, eu me sinto muito confortável com essa plataforma. Existem pontos downside também em relação à plataforma, mas eu acho que não é o caso aqui da gente ficar estendendo muito essa conversa. Centralização é fantástica, entrega da visão de perto realmente é diferente. Se você quer uma lente com poucos efeitos colaterais, entregar a visão de perto é muito legal. Eu vou fazer um parênteses, para quem não tem experiência, faça essa lente só num olho. Ponha essa lente no olho não dominante e ponha uma Ray One monofocal no olho dominante, você vai ver como surpreende a visão de perto desses pacientes. Poucos efeitos colaterais, como eu disse, e comparação com a concorrência me parece bastante adequada para essa lente. O último slide é uma homenagemzinha que eu faço aqui. Eu já explico para vocês por que eu vou passar esse slide. Vamos lá. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei.
chegando bagunçando a zorra toda. Deixa eu voltar aqui e vou mostrar para vocês por que eu mostrei isso aqui. Esse aqui quem desenhou foi um canhoto, que é o Marcelo Montagnoli. No começo do ano passado, a gente estava em reunião em Curitiba, a gente estava tentando achar um nome para a nossa nova empresa. Aí ele foi lá no quadro com a mão esquerda dele, e esse eu resgatei, é o original dele, essa é a letrinha dele, quando a gente encontrou tanto o nome, quanto também a gente achou que o logotipo ficava em círculo só. É assim que nasceu a nossa empresa. Então, agradecimentos para o Marcelo em relação ao nosso nome. E é isso aí, pessoal. Estou à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vou parar de fazer o meu share screen aqui, stop share. E estou... Deixa eu sair daqui, fechar aqui. E estou à disposição de vocês, é claro. O que vocês quiserem perguntar ou passar no chat aí para mim. Já tem 15 aqui. Vamos ver. Sempre. Muito obrigado, pessoal, de vocês. Fico muito feliz com a presença de vocês aí no. Tem mais? Se tiver alguma pergunta, Magrão, se quer falar alguma coisa, quer que eu pare aqui o meu vídeo, o meu microfone para você poder falar? Doutor Hamilton, vamos ver, né? Vamos lá. Tem uma pergunta para o José, fala assim. O José fala sobre biometria. Quais as observações que o senhor faz em relação a essa lente? A gente trabalha com duas biometrias e o grande problema da biometria, no meu entender, ainda é a córnea. Mas vamos lá, a gente tem dois aparelhos, esses dois aparelhos são, aliás, hoje em dia são 3 aparelhos, os 3 aparelhos trabalham com a parte óptica e eu não vejo absolutamente nenhuma diferença dessa lente com outras lentes em relação ao que eu quero, com outras lentes trifocais em relação ao que eu quero no pós-operatório. Eu quero zero. Zero. Eu quero zero de astigmatismo, zero. Eu não quero mais meio, eu não quero menos meio. Eu quero zero. É assim que eu trabalho com essa lente. Ela não é uma lente que precisa ser colocada menos meio, como algumas outras para entregar para perto, e nem é uma lente que precisa colocar mais 0,25, porque para longe não vai ficar bom se você não ficar, se ficar com medo disso. Então, eu tento sempre ir no mais perto do zero possível. E todas as lentes trifocais que trabalham com difração, elas são muito sensíveis ao astigmatismo pós-operatório. Então, eu tenho um fento laser que faz essas incisões arqueadas. E eu me sinto mais tranquilo, e até mesmo por causa da parte de custo, em fazer lentes não tóricas. Quando o astigmatismo ultrapassa 0,8, 0,75, se ele ultrapassa 0,75, se eu penso que ele vai ultrapassar 0,75 no pós-operatório, eu vou para uma lente tórica. Então é mais ou menos assim, mas o que eu uso sempre é uma tentativa nessa lente de ficar emétrico respondendo essa pergunta. Perfeito. Pergunta do Dr. Lúcio Moraes. A primeira multifocal você sugere no olho dominante ou não dominante? E se no retorno de 5 dias pacientes são não muito satisfeitos com a visão de longe, qual a sua conduta? Então, vou estender um pouco essa pergunta. Se eu tenho um paciente que tem queixas de visão para longe, um hipermétrope, um paciente que tem catarata, um pouquinho já, que tem 20, 40 de visão, eu opero o olho que ele sente pior. Eu pergunto para o paciente, qual olho que você sente que está pior para a gente começar com esse? Eu não vou dizer que olho que ele vai operar. Porque geralmente o paciente se sente inseguro em operar o olho que está melhor. Então, o olho que está pior. Se ele não percebe nenhuma diferença, o paciente fala assim, eu não tenho diferença, eu noto que os dois são iguais. Então, que se ele realmente nota isso, então eu vou verificar e eu tento operar o não dominante em primeiro lugar, quando eu posso. Porque sempre daí o olho dominante, você pode ajustar um pouquinho melhor a tua refração, né, de acordo com o que aconteceu no primeiro, os pequenos erros de meia dioptria que nós ainda temos, que é difícil de prever e difícil de evitar.
Então, você pode ajustar um pouquinho no segundo olho. Quando eu tenho essa opção, eu prefiro começar no não dominante. Veja, existe uma outra opção. Planejar pré-operatório, o olho não dominante com uma lente trifocal e o olho dominante com uma lente monofocal para longe. Isso pode ser planejado e quando o paciente faz o primeiro olho, às vezes ele nota um resultado tão gostoso, tão confortável para o paciente, que ele opta pelo mesmo tipo de lente trifocal no segundo olho. Isso é muito comum, você deixar o paciente ali e falar assim, vamos fazer só num olho esse tipo de lente e no outro olho a gente faz uma monofocal. Quando ele vem com o resultado da trifocal no quinto dia, no quarto dia, que ele nota que está bom, é muito frequente daí você optar pelo mesmo tipo de lente no segundo olho. Quando eu noto que o paciente não está feliz, então aí eu posso ir para monofocal no segundo olho. Isso é uma conduta pessoal minha. Mas se o paciente tal não está feliz, é claro que eu quero que todos estejam felizes, né? Mas não é assim tão fácil a gente controlar essa satisfação do paciente. Perfeito. Doutor Rafael pergunta, em relação à visão intermediária, uso de computador, você tem tido bons resultados? Alguma queixa dos pacientes? Não tem queixa, não. É incrível, eu tentei falar na minha exposição, não sei se ficou claro, mas é incrível como a visão intermediária a gente negligenciava e a gente ainda negligencia, mas é o que trouxe mais conforto. A gente percebe que na medida que a gente melhora a visão intermediária, o paciente tem uma performance de qualidade de vida melhor e a queixa do paciente pós-operatório é menor. Então, são aqueles pacientes que, não, está tudo bem, doutor Milton, vamos para frente no segundo olho quanto antes, vamos fazer porque eu gostei dessa lente e vou fazer a segunda lente também, a trifocal. A visão intermediária, ela é muito importante na qualidade de vida. Se a pergunta é assim, específica, se eu meço a visão intermediária, na prática não meço não. Eu meço para perto, para longe. Eu coloco a visão do paciente muito mais na mão dele, mais eu tiro do refrator, coloco a Jäger na mão dele, ponho um oclusorzinho no olho que não foi operado ainda, vejo ali com bastante luz na cadeira, coloco a luz adequada, peço para o paciente colocar qual que é a melhor distância que se sente. Aqui. Às vezes eu jogo um pouquinho mais longe, e aqui tá bom? Ah, também tá bom. Então eu percebo que o paciente não tem aquela prisão na distância focal que tem que ter até o comprimento do braço, tem que ir lá com a fita métrica e medir o comprimento do braço do cara. Se o cara tem 1,90 m, eu vou pôr essa lente. Se o cara tem 1,50 m, eu vou pôr essa lente. Ela é uma lente que é mais tranquila nesse sentido por causa da visão intermediária. E o negócio da luz, de rouba-luz, não rouba-luz, ela é diferente. Ela costuma dar um resultado bem confortável para o paciente em relação à luz. Mas claro que ela depende de luz. O Virgílio que fala assim, esquisito, ele fala, eu não implanto uma lanterna no seu olho, eu implantei uma lente, o senhor tem que ter luz externa para poder ler. Mas enfim, quando a gente faz, às vezes o paciente vem com alguma queixa, mas daí quando a gente senta na cadeira, coloca a luz adequada e a pessoa começa a ler, ela percebe que a queixa dela tem mais a ver com a iluminação do que com a lente. E, enfim, é uma lente difrativa, pessoal, que a gente está em evolução ainda, certamente, que a gente vive, nasce com lente refrativa, desde do nascimento até os 60, 70 anos, quando alguém chega lá e coloca uma lente difrativa. Então, é impossível uma pessoa não ter algum tipo de queixa, algum tipo de percepção diferente em relação àquilo que ele sempre usou. Mas certamente é uma lente bem adequada para os padrões atuais da tecnologia. Então, a pergunta dele ainda, o senhor prefere colocar trifocal em AO ou faz trifocal em um olho e monofocal no outro? Eu não gosto do tal do mix and match. Eu nunca gostei, nem lá de 1915, quando falavam sobre isso, de pôr dois tipos de lente. Na teoria das lentes multifocais difrativas, se você olhar bem a teoria das lentes multifocais difrativas, elas precisam ter adição. Um olho tem que ter adição com o outro para dar qualidade de visão.
senão a difração não dá a qualidade de visão necessária. Então, se eu pudesse, eu faria exatamente a mesma lente, exatamente com o mesmo resultado nos 2 olhos. Mas zero, seria assim, se fosse possível, 0 no olho, 0 no outro olho, eu certamente teria 100% dos meus pacientes, no meu entender, estariam satisfeitos. Como a gente não consegue fazer exatamente 0 num olho, 0 no outro, então é claro que eu preciso é ver o primeiro olho do paciente. Eu não sou tanso nem não sou medular, eu acho que tem alguns neurônios que ainda chegam aqui para cima e fazem sinapse. Então, com esse tipo de análise, eu vou conversar com o paciente entre o primeiro e o segundo olho. E aí eu vou decidir o que eu vou fazer. Mas, insisto, se eu pudesse decidir sozinho para todos os meus pacientes, se eu não tivesse que escutar o que ele faz na vida, o que ele gosta de fazer e tal, eu colocaria uma lente trifocal em ambos os olhos e deixando o mais perto de zero possível nos 2 olhos. Hamilton, doutor Cristiano Mendonça, diz o senhor, grande Hamilton, abraço de Aracaju, um grande abraço. E ele faz uma pergunta. O que o senhor acha da trifocal no olho não dominante e foco estendido no olho dominante? O foco estendido no olho dominante e trifocal no... É o tal do mix and match, é legal. Isso. Mas monofocal é mais barato e dá igual. Eu acho, Cristiano, que se você jogar monofocal no olho dominante e a trifocal no não dominante, é mais barato e é o mesmo resultado, no meu entender. Se for para fazer isso, sinceramente, eu faria monofocal no outro olho. Eu já fiz isso que você está falando. Não é ruim, não é ruim. Mas eu prefiro, porque daí, poxa, já que ele quer... Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou com medo da visão de longe. Então, eu faço o primeiro olho, se for possível, fiz a primeira trifocal. E realmente aconteceu isso. Puta, é daqueles cara difícil, chato, cara... Oh, doutor, eu gosto de dirigir e tal, a visão de longe não está muito boa. Então, eu toco uma lente monofocal no segundo olho que o cara vai ficar feliz da vida. Não sei, é mais tranquilo do ponto de vista financeiro, o paciente vai gostar porque vai ter um desconto, às vezes eu faço isso, então agora a gente vai dar um desconto para o segundo olho e acaba tendo um resultado bem legal. Eu gosto disso, viu? Eu tenho vários pacientes que eu operei um olho só e o outro olho não precisa operar, por razões de cada um pouquinho de hipermetropia, meio grau, uma coisa assim, e eles se dão muito bem, especialmente as mulheres, né? Mulheres aí na faixa dos seus 58, 60 anos, por aí, eles só funciona legal. Perfeito. Doutor Hamilton... Como esse Brasil é grande, né, Cristiano? Puta merda, eu tô vendo lá você com o fundo lá clarinho, tudo bonito. Se bem que aqui em Curitiba também tá bonito o dia hoje. Mas estou pensando nisso, né, que a gente está aprendendo. Eu dou aula para faculdade agora pelo computador, quando tem internet. Na cada 2 aulas, uma cai. Mas quando tem internet, eu dou aula para faculdade. O meu dia de administração, por exemplo, está rendendo mais. Eu estou conversando com mais gente. Eu estou pensando em nunca mais sair de casa. Quer dizer. Doutor Hamilton, parabéns pela aula. Doutor Gildásio Castelo, parabéns pela aula. Você acha que o Ray One 3 focos dá menos glare noturno quando comparado com as outras do mercado? Deve ser... As lentes melhoraram muito. Todas as lentes trifocais melhoraram muito. Se a gente for olhar para trás, e eu tive experiência com aquelas primeiras lentes trifocais. Eu tive experiência com aquela Amo E-Ray, né, que era uma lente refrativa, muito antiga. Então, desde aquele começo, a gente acompanha as lentes multifocais, a gente implanta essas lentes multifocais. E elas, hoje em dia, é um outro patamar de lente. É muito diferente. Eu operei, por exemplo, minha mulher, eu operei num olho só. É uma das pacientes que só tem um olho operado. E eu operei com uma trifocal daquelas bifocais. Né? Já não era as iniciais, 4 graus, mas eram bifocais. E hoje em dia ela já pediu para mim outro dia, será que a gente não pode trocar para uma trifocal dessa aí? Porque ela percebe que o resultado é melhor. As amigas dela que eu operei e tal, elas falam que é melhor. Então, por que eu estou falando isso? Eu, sinceramente, eu não consigo fazer essas comparações. Porque essa fábrica é melhor do que essa, porque essa fábrica é melhor que essa. Eu tenho, na minha cabeça, eu tenho experiência com, acho que umas 5 lentes trifocais, 5 fábricas. 5 fábricas. Das 5 eu trabalho com 2, talvez 3 de vez em quando.
talvez 3. Mas eu gosto dessa lente. Eu não vou dourar a pílula. Eu gosto da High-One, eu acho que é uma lente muito boa e não vejo ela perdendo em absolutamente nada. E os diferenciais que eu mencionei para vocês são reais, não é nada, é só olhar lá. Você tem uma difração, um coeficiente de difração negativo, você tem uma ordem de difração negativa, você tem o número de anéis diferente, você tem anel central um pouco maior, ela é um pouco maior, 12,5, que dá uma estabilidade melhor, parece uma lente em prato, mas não tem os problemas da lente em prato, quer dizer, tem todas essas características ópticas que vão trazer conforto para o meu paciente. Então, eu acho que eu prefiro responder, em vez de comparar, dizer essa é melhor do que aquela, eu vou dizer assim, ó, essa lente, eu tenho muito conforto com ela. Basicamente, é isso que eu gostaria de responder dessa maneira. Perfeito. Doutor Hamilton, o senhor colocaria na pupila de menor que 2 milímetros? Se você pega um paciente muito velho, né, 80 anos para mais, que a pupilinha nem mexe, porque o paciente, quando tem lá seus 80 e poucos anos, a pupila nem reage muito, né? Poxa, eu não ponho trifocal nesses pacientes, não, nenhuma, não é essa lente ou aquela outra. Eu acho que o paciente não... Eu vou mais daí para monovisão. Mas se o paciente mesmo com 80 anos, e existem pacientes com 80 anos que a gente nota a pupila reagindo muito bem. Eu tenho um paciente, eu vou operar agora, uma artista plástica de 80 e... Se é que eu vou, depois desse vídeo, isso aí vai dar certo, né? Ela tem 87 anos, mais ou menos. E, poxa, a pupila dela reage perfeitamente, ela ainda está pintando, está nativa. Essa é uma paciente que eu vou trabalhar normal. Eu já conversei com ela, nós vamos pôr uma trifocal. Mas se eu tenho um paciente na mesma idade, que a pupila é tão pequenininha que nem reage, que eu noto que quando eu fecho a pupila, fecho a luz da lâmpada de fenda, ela não dilata, que uma coisa é ter uma pupila de 2 milímetros quando a luz da lâmpada de fenda está no pau. Né? A outra é quando você faz uma visão relativamente baixa de luz, e a gente tem alguns aparelhos para trabalhar com isso, e a gente nota que a pupila vai lá para seus 3,5, 4 milímetros. É bem diferente uma coisa da outra. Mas se a pupila é muito pequenininha, do jeito que você está falando, sinceramente, eu não colocaria nenhuma trifocal. Não acho que não vale a pena. O paciente, se fosse minha mãe, eu não colocaria. Então, é assim que eu tenho que pensar. Se fosse realmente uma pessoa da minha família, com uma pupilinha pequena que não dilata, que não trabalha, não é que não dilata, que não trabalha, normalmente não tem uma resposta fisiológica à luz adequada, eu não vejo por que colocar uma lente difrativa trifocal. Podemos continuar com as perguntas, doutor Hamilton? Tem bastante. Eu tenho mais 24 minutos para você aqui, depois eu tenho gente que está esperando. Qual a sua percepção em relação à estabilidade rotacional da plataforma? É uma das melhores que existe no mercado. Essa lente a gente consegue... Eu falei de passagem na nossa aula, mas ela normalmente, todas as lentes a gente gira de forma horária, né? Que as alcinhas são assim, então a gente vai informar. Essa lente, se você trabalhar direitinho, você aprende que você consegue, inclusive, ir... Você não vai dar uma volta inteira contra o horário, mas você pode ir um pouquinho para trás e para frente com ela. E isso ajuda bastante na tórica. E ela tem 12,5 milímetros entre alça e alça. E isso dá uma estabilidade nessa lente quase assim, não é incomparável, porque tem outras lentes que têm essa estabilidade também. Mas é muito boa a estabilidade dessa plataforma. Isso eu garanto para vocês. Ela fica paradinha. Não. Eu desconfio, para falar bem a verdade, eu vou te explicar uma outra coisa. Nós fizemos um trabalho há bastante tempo atrás sobre torção, ciclo torção, quando o paciente deita, levanta. Nós fizemos uns 2 ou 3 trabalhos sobre lente tórica. Fomos um dos primeiros serviços a colocar lente tórica no Brasil. Eu tenho uma desconfiança que a maioria das lentes, quando a gente vê no pós-operatório, desse tipo de plataforma mais atual, que a gente vê no pós-operatório 10 ou 15 graus de diferença, foi por má colocação, por mau implante, ou por má aferição do eixo, mas não que ela tenha rodado. Existe mesmo rotação. Olha, eu desconfio que nesse tipo de lente você
Você não tem rotação. O que você tem é um eixo que você, quando o paciente deitou, teus aparelhos de iluminação não estavam absolutamente alinhados, ou você, durante a cirurgia, dependendo de como está o olho em relação ao eixo do microscópio, pode parecer um pouquinho oblíquo, né? E você acha que está alinhado e depois você vê que não está tão alinhado. Talvez esses refratores durante a cirurgia, que tem os autorrefratores durante a cirurgia, possam melhorar até mesmo esse resultado. E daí a gente tem a resposta dessa pergunta, se uma lente pode rodar no pós-operatório, uma lente como essa pode rodar no pós-operatório. Eu acho que se você sair da cirurgia realmente com ela colocada num eixo X, ela deve ficar assim por muito tempo. Talvez exista uma mudança com a fibrose, com o passar do tempo, com o saco capsular fazendo fibrose um pouquinho assimétrica. Isso pode acontecer. Mas aquela rotação nos primeiros dias, nas primeiras semanas, essa lente, essa plataforma não roda, não. Próxima pergunta, doutor Lúcio Moraes. Pequenos residuais astigmatismo, menos 0,75 e menos 1,25, como você corrige? Eita, que pergunta chata. A pior coisa que tem é isso, sabe? Não dá para ser 2 graus, que é fácil corrigir, ou meio grau, que não precisa corrigir. Ou 1 grau, ou 0,8, 0,75 a 1 grau é a pior coisa que tem. Porque a gente, como médico, a gente não se sente tranquilo para corrigir. E o paciente também não tem uma queixa tão grande, mas é aquele paciente que volta no consultório, você não está muito bom, não está muito bom, não está muito bom. Existem vários estudos mostrando que o astigmatismo pós-operatório, residual pós-operatório, é um dos maiores fatores de insatisfação com lentes intraoculares difrativas. Na verdade, em relação à frequência, é o maior fator de insatisfação em relação à frequência, o astigmatismo residual pós-operatório. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente com 0,75 de astigmatismo que está insatisfeito após a cirurgia. Eu normalmente faço excimer laser nesse paciente, mas eu tenho que pensar muitas vezes a respeito disso, porque também o excimer laser não tem uma precisão tão grande em graus residuais. Não tem. E eu já fiz isso em 0,75 e saí do outro lado com 0,50 e o paciente com o mesmo tipo de astigmatismo. Então, não pensem que é o Salvador, então vai fazer agora. É quase como uma alternativa de rotina, assim, linear, direto, uma linha reta. Não é uma coisa fácil você se deparar com 0,75 de astigmatismo no pós-operatório de qualquer lente multifocal difrativa. O paciente vai reclamar e o ideal é que você faça de tudo para no segundo olho não ter isso, porque aí você está em bons lençóis. Mas se os 2 olhos têm isso, é chato. Você vai escolher um dos olhos que tem mais astigmatismo e vai tentar corrigir aquele que tem mais astigmatismo. E eu, como eu falei, faço daí o excimer laser nesses pacientes. Agora se preocupa tanto com isso, doutor Hamilton, que hoje a nossa lente começa com 0,75, a trifocal tórica, né, para essas situações. É horrível o astigmatismo, mas assim, eu vou fazer um parênteses de cara já, Magrão, que tem gente que se esquece disso. Tem uma turma, um grupo grande de pessoas, de cirurgiões de renome internacional, que acham que mesmo na monofocal o astigmatismo não é bem-vindo, ele deve ser 0. Eu não participo desse grupo. Eu sou do grupo que nas lentes monofocais eu gosto de 0,50, de 0,75 de astigmatismo no pós-operatório. Isso dá uma pequena amplitude de foco e o paciente costuma não reclamar nada para longe nem para perto de um paciente na monofocal. Na multifocal difrativa, especialmente nessa tipo de lente que a gente está falando hoje, que é a High-1 trifocal, é 0 de astigmatismo que você tem que bolar. Então, use a tua lente 0,75 tórica, use a sua lente tórica do jeito que for, faça incisões arqueadas com o teu laser de femtosegundo, coloque a incisão sua na posição que você achar que vai diminuir o astigmatismo, mas realmente tem que tentar de todas as maneiras, usar de toda a sua expertise para o astigmatismo baixar.
mais baixo possível. Em relação às tóricas, às vezes tem uma certa dificuldade de visualizar a marcação da lente. Você percebe isso? Na marca da lente. Eu acho que aí, ó, eu acho que tem um downside aí. Eu lógico, não enfatizaria isso como um grande problema. Se você tem realmente ali às vezes se tem assim um gerontoxon, né, um pouquinho mais intenso, tal, a marquinha da Haiwan é realmente um downside em relação aos concorrentes. Poderia ser um pouquinho mais forte. Não sei, talvez se a gente tiver uma marca mais forte traga algum tipo de outro sintoma também. Mas realmente, no ponto de vista técnico, quando você está colocando essa lente, às vezes a marquinha da Haiwan é um pouquinho menos evidente para o usuário do que quando a gente compara com alguns concorrentes. É verdade, eu concordo, sim. Perfeito. Entra muita pergunta aqui. Dr. Leonardo Cabral, já implantei trifocal tórica da Rainer e tive resultados bons, porém fico receoso pelo material ser hidrofílico. O doutor tem alguma consideração a respeito? Eu também tinha isso no passado, mas eu não vejo nenhum problema nisso, não. Você veja, eu falei, nós temos no nosso serviço, tranquilamente, certeza, 24 mil lentes dessas implantadas. É o mesmo material. E nunca tive um problema sequer. Nunca tive uma lente dessa opacificando, nunca tive uma lente dessa dando problema nenhum. Então, eu não vejo absolutamente nenhum problema com o material dessa lente. Eu realmente fico extremamente tranquilo em relação à biocompatibilidade e aos efeitos do ponto de vista de compatibilidade tecidual desse tipo de lente. Então, não acho que seja um problema ela ser hidrofílica ou hidrofóbica. Eu acho que o importante é esse histórico de que a fábrica, algumas fábricas fazem assim ou assado. Eu nunca visitei todas as fábricas na vida, visitei essa da Haiwan, que a Adapt me levou lá e achei fantástico. Eles têm lá o museu do e toda aquela história nas costas da gente, perto de Londres. É fantástico, realmente. Aliás, eu tenho, não sei se vocês sabiam, em vários dos consultórios, minhas clínicas, eu tenho a foto da rainha da Inglaterra, assim, e tem uma frasezinha escrita assim: pergunte à nossa equipe o que o Médicos de Olhos S.A. tem em relação à rainha da Inglaterra. E a ideia justamente é porque daí você proporciona um diálogo em relação às lentes intraoculares, que a rainha nem óculos não estava usando, agora voltou a usar, mas não estava usando um tempo atrás. Mas eu não vejo absolutamente nenhum problema com a lente intraocular que a gente está falando do ponto de vista de material. E não se esqueça que ela é livre de listenings também, né? Perfeito. Então, o senhor já respondeu aqui umas 4 perguntas. Doutor Hamilton, tem uma pergunta que é qual o tamanho do anel central da lente? E, se o senhor quiser, eu posso te ajudar, o senhor. Eu sabia que eu ia pedir. É assim, ó, eu acho que que tem uma diferencial aí, que é distância intermediária, e ela tem 1.1, né, Magrão? Isso, 1.12, para ser bem preciso. 1.12 de anel central. E a retração é para intermediária. É esquisito, né? Se fosse desenhar, ia pôr para longe, como as outras são para longe. Mas esses engenheiros acharam melhor pôr para intermediária, e talvez seja esse um dos fatos que traz um conforto maior para essa lente. Beleza. Doutor Hamilton, boa tarde. Qual a avaliação do doutor em relação à qualidade do material hidrofílico da Rainer comparado ao material hidrofóbico do mercado? O senhor já respondeu essa, né? A próxima aqui. Doutor Hamilton, do iPhone de dentro. Doutor Hamilton, o que você considera de mais importante na queixa dos pacientes para trocar a lente trifocal para monofocal na cirurgia do segundo olho? Parabéns pela excelente aula. Eita, que pergunta difícil. Voltou o som? Voltou o som. Tá. Então, eu já conversei com um monte de médico com muito mais experiência do que eu. E existem alguns pacientes que eu não consigo explicar. Pode imaginar qualquer exame
todos os exames que se pode imaginar, nós temos à nossa disposição em relação a ajudar a entender por que um ou outro paciente não se adapta com a lente, mesmo com tudo que está certo. A lente está centrada, não tem opacidade na cápsula posterior, né, não tem astigmatismo, a refração está adequada, e a gente percebe esses pacientes, eles às vezes vêm com os 2 olhos operados, são pacientes às vezes meus, às vezes tem muito paciente que referem para mim assim, e a gente acaba trocando. Um olho só é suficiente. Talvez eu faça o primeiro paciente da minha vida de troca dos 2 olhos de lente difrativa agora, esses próximos meses. Mas a grande maioria dos pacientes que eu fiz, a grande maioria não, todos, exceto esse trocou só um olho e já ficou satisfeito trocando um olho só. Claro que quando tem astigmatismo a gente entende o que é, quando a lente está descentrada a gente sabe o que é, quando a pupila não dilata a gente sabe o que é, quando a córnea tem um pouco de edema ou quando tem alguma alteração de mácula, enfim, a gente consegue saber. E por sinal tem um aparelhinho que a gente pode usar também a nosso favor, que é o Diopsis, que é uma eletrofisiologia da retina, que também pode ajudar em relação a entender melhor esses pacientes. Mas alguns deles a gente não entende. A gente simplesmente não entende por que o paciente está tão insatisfeito com aquela lente. E aí a gente troca para lente monofocal. E realmente daí não tem outro jeito. Você tem que cortar a lente, tira a lente e essa lente tem um macetinho. Como ela tem a alça é dupla e a fibrose ela acontece no meio das 2 alças assim. Então se você jogar viscoelástico bem naquele túnelzinho, ele faz como se fosse uma lâmina e vai dissecando aquela fibrose. E outro dia a gente fez isso e não é difícil de tirar essa lente se precisar. Ela é bem mais fácil do que as lentes em prato, são as mais difíceis de todas, no meu entender, são as lentes em prato, para trocar, né? Para depois de 1 ano, 2 anos que tem fibrose. Agora, quando são assim poucos meses, daí é fácil. Mas 1, 2 anos não é fácil, né? Eu troquei outro dia uma de 4 anos, puta, pepininho, mas vai. O que eu não gosto realmente, e espero não precisar, é trocar a lente que já fez IAG, né? Aí é complicado. Daí é bem mais complicado. Por isso que quando você fica na dúvida, não faça IAG. É melhor não fazer IAG quando você fica na dúvida entre se você vai trocar uma trifocal por monofocal ou não. Perfeito. Dr. Bruno Monteiro, boa tarde, parabéns pela aula. Quais os exames pré-operatórios que o senhor indica para auxiliar em decidir entre o uso da trifocal ou monofocal? Antigamente a gente falava muito sobre efeitos colaterais, né? Eu estava pensando agora no exame, desculpa, eu fui adiante. Talvez o exame mais importante é o tal do chair time. Mas eu acho que, eu não sei porquê, se eu estou muito otimista, ou sei lá, a gente vai ficando mais experiente, mais velho também, a gente vai não sei, eu acho que hoje em dia o mais importante para mim é a córnea. Se a gente for pensar, eu acho que muito mais importante do que o chair time é a córnea. A córnea do ponto de vista de olho seco e de regularidade, não é de quantidade, mas regularidade da córnea. Então, se a córnea ela não tem uma boa regularidade, ela tem aquele astigmatismo assimétrico, ela tem olho seco, tem alterações de olho seco, é aí onde eu mais me preocupo. Acho que tem alguns médicos, o Rogério de Niterói, ele fala, eu não me lembro o sobrenome, como é que é o nome, Rogério? Agora me fugiu, você lembra? Rogério Horta? Isso, Aí ele fala que o CT é obrigatório em todos os pacientes candidatos à lente multifocal. Eu estou começando a acreditar e concordar com ele, que o ACT de mácula seria obrigado também para todos os pacientes candidatos a lentes multifocais. Aí outro dia eu perguntei para ele, poxa, mas nem todo mundo consegue pagar e esse exame os convênios não cobrem. Ele fala, eu acho tão importante que eu faço de graça esse exame se o paciente não puder arcar com os custos, porque ele diminui as queixas pós-operatórios daquelas máculas que às vezes são subnormais e aparece lá um vacúolozinho, uma coisinha assim. Então eu diria assim, em primeiro lugar, a córnea, em segundo lugar a córnea, em terceiro lugar a córnea, em quinto lugar a mácula, e o resto, tamanho de pupila, tem que olhar, né?
Tem que olhar, tem que ver lá. Isso é feito o Zeca Pagodinho falando a diferença entre pagode e samba, né? É tudo igual, mas é diferente. Parabéns. Doutor Fernando, abração, Hamilton, parabéns. Eu só sei que é doutor Fernando. Doutor José pergunta, ainda há espaço para uso da biometria ultrassônica? Tem. Bom, nós estamos falando sobre lente trifocal ou sobre catarata? Sobre lente trifocal, não. Porque um paciente que vem com uma catarata total, daquelas que não... Hoje em dia, para não passar não passar o O feixe, Lenstar, o Lestar, ou então o Galilei, ou então mesmo os outros todos que tem no mercado, poxa, tem que ser uma catarata pau, hein? Tem que ser uma branca ou uma negra, tipo Coca-Cola, assim. Mas, então, se você pega um paciente como esse, puxa vida, né? Será que um paciente como esse vai querer uma lente trifocal e vai saber valorizar? Isso é mais ou menos como... eu me lembro quando eu comprei um vinho, né? Estamos aí com o tempo estourando, mas vamos lá. Eu comprei um vinho muito caro, desses Bordeaux, assim, que custa caro. Eu nem sabia que estava comprando caro. A história é longa, mas vai lá, tem até o Ed Mota no meio dessa história aí. Mas eu nem sabia que o vinho era tão bom assim. E anos depois eu recebi o vinho, não recebi, levou 5 anos para receber o vinho e tal. E aí fui abrir numa festa e o vinho custava assim, cada garrafa eram $2.000, 1.500, $2.000. E eu percebi que eu abri numa festa tal, que ninguém deu importância daquele vinho, eu não fiz alarde que custava aquele tanto, né? Então eu servi o vinho e tal, mas as pessoas olharam aquele vinho, talvez um vinho de R$ 200, um vinho de $2.000 ia ser mais ou menos igual. E a gente não sabe, então, quem não é grande conhecedor não sabe valorizar aquele vinho. Por que eu estou falando isso? Se o paciente chega com uma catarata tão avançada, que chega a 20/400 de visão, menos do que isso, porque não passar mesmo a biometria óptica tem que ser menos do que isso hoje em dia. Pois será que ele vai saber valorizar esse vinho? Será que ele vai saber que uma lente trifocal e vai valorizar tudo que a lente trifocal pode dar para ele? Eu acho que eu desconfio que esse paciente seria um candidato a lente monofocal, uma monovisão modificada. Eu gosto muito do que eu chamo não só isso é uma coisa que eu aprendi em palestra, não me lembro de quem, a micromonovisão. Ou seja, quando eu faço a tal do pêndulo, a tal da báscula, eu faço micromonovisão, eu não faço -2 num olho e 0 no outro, eu faço uma diferença bem menor do que essa. Perfeito. Uma pergunta do Dr. Masayasu Ichikawa está te mandando parabéns. Dr. Lúcio Moraes, como é a sua avaliação de olho seco? E quando você contraindica trifocal pelo olho seco? Tem algum paciente que mesmo com certo olho seco fica bem com trifocal? Olho seco é uma coisa que cada vez a gente está tendo mais cuidado. Então, assim, eu faço, antes de ver o meu paciente, geralmente eu tenho a topografia dos anéis de Plácido junto comigo. Então, a topografia dos anéis de Plácido, ela costuma revelar já quando tem um break-up time muito rápido, quando tem algumas alterações que a gente nota na qualidade da topografia, umas alterações relacionadas com o olho seco que me preocupam. Então, ali, para mim, já é um divisor de águas. Quando eu vejo que está muito intensas as alterações na topografia, eu já falo, não dá para operar, pelo menos não desse jeito. Aí eu faço o break-up time. E, lógico, olho na periferia nas glândulas de meibônus. Se eu noto que tem alteração, está cada vez mais frequente eu pedir aquele treco lá do spa do olho seco para fazer uma melhoria disso aí. E os pacientes têm gostado. Os pacientes têm gostado bastante. Então, dá uma melhora nisso aí, eu faço outra vez a topografia. Se eu noto que teve uma melhora, e lógico, uso lubrificante. Se eu noto que tem uma melhora, eu toco o pau. Eu fico com um certo receio. E nesse momento existe assim 2 pratos, né? Você vai colocando, eu não gosto de incômodo, né, no pós-operatório. Acho que ninguém que está hoje aí, né, nós estamos num momento difícil, ninguém quer incômodo para si, né? Especialmente numa cirurgia que você fez bonitinha no pós-operatório, o cara reclamando.
Então, eu tenho o prato do incômodo e o prato da satisfação e da minha alegria. No prato do incômodo, eu vou conversar com o paciente e vejo se ele é daqueles mais complexos, um pouco mais difíceis, mais exigentes. Então, o paciente mais exigente, numa córnea limítrofe, eu prefiro não fazer a multifocal, respondendo a sua pergunta. Perfeito. Doutor Hamilton, o senhor utiliza, o doutor Leonardo Cabral pergunta, o doutor utiliza a berrometria de rotina para indicar ou contraindicar implante de trifocal? Não, mas eu devia usar mais, sabe? Nos pacientes que têm mínima catarata, ou os pacientes hipermétricos que vêm assim com 60 anos, eu acho que eu deveria fazer mais o point spread function e a berrometria. Eu não valorizo muito. Quando eu tenho um astigmatismo, eu dou uma olhada no coma. Quando eu vejo que o astigmatismo é assimétrico, eu vou dar uma olhadinha no coma às vezes. Mas eu não faço de rotina e eu não valorizo muito. Cada vez mais a análise do coma está tendo importância nesses pacientes, especialmente no resultado desses pacientes pós-operatórios das lentes tóricas. Perfeito. Dr. Silvio De Biasi pergunta, boa tarde, parabéns pela aula. Tem alguma informação de opacificação de Leo da Raine com uso de óleo de silicone intravítrea? Olha, eu não tenho... Não. A resposta dessa pergunta é não. Talvez nosso colega possa dizer alguma coisa em relação a isso, mas a minha resposta é não. Não tenho, não. Não me lembro disso aí do pessoal de retina. Eles fazem bastante retina aqui no nosso serviço, pós-operatório, e eu não me lembro de uma alteração da lente Rainer com óleo de silicone. Você sabe alguma, Magrão, que tenha que falar com o pessoal? Ao contrário, o diferencial da Rainer em relação à aprovação no FDA foi a menor aderência ao óleo de silicone, foi menor que todas as outras lentes. E no hospital do senhor, o senhor usa de rotina óleo de silicone com as lentes. Eu compro de vocês. Diogo Araújo, de Recife, parabéns, doutor Hamilton, excelente aula, um abraço e muito obrigado. Doutor Hamilton, em nome da ADAPT mais uma vez, nós queremos agradecer aos participantes, tivemos mais de 150 médicos conectados e é uma honra poder recebê-lo aqui. Muito obrigado por senhor disponibilizar esse tempo para a gente, tá bom? Muito obrigado. Agradeço. Dentro dos valores da nossa empresa, a gente tem a humildade e a gratidão. E vocês são um exemplo disso. Então, eu gosto muito de partilhar com vocês isso, porque eu sei que vocês trabalham com esses valores também. E muito obrigado por ter dedicado, todos que estão assistindo. Estou vendo aqui no chat aqui o nome de tanta gente que já passou aqui pelo nosso serviço. É um enorme carinho, um grande abraço que eu recebo de vocês hoje. Felicidades e boa Páscoa, né? Daqui a uns dias vai ser Páscoa. Obrigado, doutor Hamilton. Bom final de tarde para o senhor. Muito obrigado a todos os participantes. Bom final de tarde a todos. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.